Na aula do dia 28/7, na sua segunda parte, vamos ter uma visão geral dos métodos de primeiros princípios. Os métodos de primeiros princípios se distinguem do método Tide-Binding pela ausência de parametrização, isto é, o hamiltoniano neles é construído durante a solução num ciclo que é chamado de autoconsistência, ao passo que no Tide-Binding o hamiltoniano é fornecido como uma tabela, é a parametrização. Há métodos de primeiros princípios sofisticados e outros muito simples. Nós vamos começar de um muito simples, que não é sequer aplicado a sólidos, mas que fornece elementos importantes para entender os demais. Esse é o chamado método de Hartree. Então, tanto no método de Hartree como em outros, o problema que nós precisamos resolver é um H-psi é igual a um E-psi, sendo que o psi é um psi multieletrônico em que, se ignorarmos as coordenadas de spin, ainda teremos XYZ do elétron 1, XYZ do elétron 2 e XYZ, ou vetor Rn, do nésimo elétron. Ao passo que o hamiltoniano eletrônico ele vai incluir a energia cinética dos elétrons, um termo de interação entre os núcleos fixos e os elétrons. Então, notem que os núcleos são parâmetros fornecidos, e isso define a geometria, define o sistema, vai ser fixo. E, por último, um termo complicado de ser tratado, que é a interação elétron-elétron. A interação elétron-elétron é dado por um operador que é construído a partir da interação colombiana entre os elétrons Ri e Rj, somando sobre todos os pares de elétrons. Então, como que o método de Hartree trata esse problema? O ponto de partida é a escolha da variável. No método de Hartree e em alguns outros métodos que vamos ver, a variável é a função de onda, é psi. O que significa isso? Significa que nós vamos propor uma forma para psi e escrever a energia em termos dessa forma escolhida. Aí fazemos um ΔE igual a zero, minimizando a energia, otimizando então a proposta feita. Isso vai nos levar a uma equação que acaba por definir quem são os nossos estados psi e as energias E. Então, voltando ao que eu falei, eu vou propor em Hartree uma forma muito simples para psi, que vai ser simplesmente o produto de orbitais de um elétron. Então, elétron 1 em psi1 minúsculo, elétron 2 em psi2 minúsculo, assim por diante, até o nésimo elétron, que vai estar em psi n minúsculo. Então, eu posso fazer uma variação desses orbitais. Então, o iésimo psi vai ser levado nele mesmo, mais um delta psi. E sob essa variação, eu tenho que impor ΔE igual a zero. Isso me leva a uma equação que determina os psis da seguinte forma: menos h barra 2 sobre 2m, operador laplaciano, mais um v efetivo, psi minúsculo, é igual a um epsilon i psi. Esse v efetivo ele é composto por um termo de interação entre o elétron e os núcleos e um termo em que a interação do elétron com os demais é tratado de forma média, através de uma interação colombiana média. Então eu vou escrever como um V chamado V de Hartree, e ele assume a forma E2, a integral do somatório em J de psi_J de R' ao quadrado, dividido por R' menos R d3 R'. Então, o que isso significa? Significa que esse numerador é um ρ de R'.
E é uma nuvem eletrônica média que está sendo vista pelo iésimo elétron, que interage com ela então através dessa forma clássica de interação coulombiana. Esse tipo de V efetivo, em particular o seu tratamento da interação elétron-elétron, ele leva a resultados ruins porque ele deixa de levar em conta, por exemplo, a interação de troca que deve existir em um sistema de férmions, que são partículas idênticas. Ele deixa de levar em conta a correlação coulombiana que existe entre os elétrons, quer dizer, um elétron sente o movimento do outro elétron, então o movimento dos elétrons é correlacionado. Nada disso aparece aqui. Aqui é só uma interação coulombiana média. Por que o resultado não é bom? Porque a forma escolhida para π como um produto simples de orbitais não é uma boa escolha. Não leva em conta, por exemplo, o postulado da antissimetrização. Então não é surpresa que o potencial de troca não apareça no resultado. Mas aqui tem um ingrediente que é muito importante, é a chamada autoconsistência. Essa autoconsistência, ela é responsável pela construção do hamiltoniano sem necessidade de parâmetros empíricos. Então, como ela é construída? Eu começo com um conjunto psi, que é um chute inicial para esses orbitais. Com eles, eu construo o meu potencial efetivo, porque aí eu consigo ter esse termo coulombiano médio, que depende desse conjunto psi. Tendo potencial efetivo, eu resolvo essa equação e obtenho um novo conjunto de orbitais psi. Com esse novo conjunto, eu construo um novo potencial efetivo, levo na equação e assim sucessivamente. Então eu vou rodando isso num ciclo iterativo. E ele vai terminar quando o conjunto psi que sair de um cálculo for igual dentro de uma certa tolerância ao psi que foi usado na construção do hamiltoniano. Então a autoconsistência elimina os parâmetros empíricos e é um ingrediente fundamental dos métodos primeiros princípios. Mas como nós vimos, esse método não é muito bom porque a escolha de forma de π não é a mais adequada. A gente pode dar um passo adiante, ainda nesse mesmo espírito, e a gente vai chegar no método Hartree-Fock. No método Hartree-Fock, o π continua sendo a variável, porém, o postulado da antissimetrização é incluído na proposta inicial. Então, para 2 elétrons, eu vou escrever o π como 1 sobre raiz de 2 elétrons, só apenas para dar um exemplo, π1 de R1, π2 de R2. Se fosse Hartree, parava aqui. Mas agora eu vou ter menos π1 de R2, π2 de R1. Isso garante o postulado da antissimetrização. E aí o que eu faço? O mesmo de antes. Os orbitais π são variados através de incrementos Δψ. Eu imponho ΔE igual a zero, mantendo a ortonormalidade desses orbitais, e obtenho assim uma equação que determina os πs e as energias. É um termo cinético e um termo de potencial efetivo. No entanto, agora, porque eu fiz uma escolha mais apropriada de função de onda, eu vou ter um V efetivo também mais elaborado. Ele vai incluir a interação do elétron com os núcleos fixos. Ele vai incluir o mesmo termo de Hartree que apareceu antes. E além deles, eu vou ter também um termo que eu vou chamar de Vx, que é o potencial de troca. O potencial de troca ele é responsável por manter afastados elétrons que têm mesmo spin. Então, de certa forma, ele correlaciona o movimento de elétrons de spins paralelos. O que fica faltando? Fica faltando um termo que é chamado de correlação eletrônica coulombiana, que é o responsável por correlacionar o movimento de todos os elétrons entre si. Esse termo está ausente porque eu usei ainda uma expressão simples para a minha proposta de π. Eu posso elaborá-la ainda mais considerando não apenas esse produto, que é um determinante, mas uma combinação linear de determinantes envolvendo diferentes orbitais. Isso vai me levar numa equação mais elaborada, que vai sistematicamente melhorando a qualidade do meu potencial efetivo. Se eu usar uma base completa, eu consigo uma descrição exata do meu problema. A dificuldade de seguir nesse caminho
é o custo computacional. Então, π como variável não é prático para cálculo de sólidos. Então, envolve um custo computacional altíssimo, quando a gente vai acumulando determinantes de Slater na nossa base. Então eu tenho que buscar uma alternativa. A alternativa foi elaborada, uma das principais alternativas foi elaborada na década de 60 por Walter Kohn e depois também por Chan e Ronenberg. Kohn e Ronenberg no início, depois Kohn e Chan. E constitui o que se chama teoria do funcional da densidade. Então vou chamar de DFT, teoria do funcional da densidade. A ideia é realmente mudar de variável. A mudança de variável é feita introduzindo a densidade eletrônica como uma variável fundamental do problema. Então agora é a densidade eletrônica que vai desempenhar o papel que o π desenvolveu antes. Densidade eletrônica. Vou chamar de ρ de R. Vocês notem que é uma função mais simples que o π. É uma função de x, y, z. π era uma função de x, y, z de todos os elétrons. Então o que é necessário? É necessário mostrar um teorema que diz que a energia pode ser colocada como um funcional de ρ, ou seja, se você der o ρ, você consegue achar a energia. E é preciso um outro teorema que diz que existe um princípio variacional associado a essa nova variável, isto é, se eu faço o ρ variar através de um incremento Δρ, mantendo o vínculo, que é a integral do ρ no volume, dá o número total de elétrons. Se eu faço isso e imponho ΔE igual a zero, eu tenho um princípio variacional associado ao ρ. Ou seja, a energia é mínima para o estado fundamental dado pela densidade eletrônica do estado fundamental. Então, esse caminho foi demonstrado nos artigos da década de 60 e esse caminho constitui a base da teoria do funcional da densidade. Para construir o E de ρ, há algumas dificuldades, ele não é conhecido. Então são feitas aproximações aqui. Sabe-se que pode escrever o E como um funcional do ρ, mas não se conhece a forma precisa disso. Então são feitas aproximações para tratar o problema. Essa é a chamada formulação de Kohn-Chan. Então usa-se um sistema fictício de partículas interagentes. Através dele, o problema interagente é mapeado no não interagente e aproximações são feitas para tratar os potenciais de troca e correlação. Então, com isso, nós temos uma equação com potencial efetivo. Uma equação com potencial efetivo para os chamados orbitais de Kohn-Chan, π. Mas nesse potencial efetivo, agora eu tenho a interação com os núcleos, o termo de Hartree e, de maneira aproximada, o potencial de troca e um potencial de correlação. Então, eu trato o problema de uma forma computacionalmente mais viável, incluindo interações importantes. Esse também não é o ponto final, há limitações no método, ele subestima gaps de energia dos semicondutores e há um caminho longo nos métodos de primeiros princípios que usam há métodos mais elaborados que usam funções de Green para tratar o problema de muitos corpos, mas também aí eles se tornam computacionalmente mais caros. Então o DFT ele alia uma precisão adequada com um custo computacional viável. Tá? Então nos artigos vocês vão ter a oportunidade de ver várias estruturas de bandas determinadas através desse método. Então quando vocês virem isso, vocês lembrem que vocês estão usando a densidade eletrônica como variável. Isso é baseado em dois teoremas importantes, que a energia do estado fundamental pode ser colocada como a energia do sistema pode ser colocada como um funcional da densidade eletrônica e há um princípio variacional para ela.
associado a essa variável. Com isso, você constrói o método.